Conta até 3. Pisca o olho. Num instante menor que isso, algures entre dois fotogramas, o céu parece ter se duplicado. Um viajante esmeralda transformou-se em dois próximos de Marte. E todos os instrumentos que conseguiram girar a tempo captaram o eco de um momento que nos escapou. Se isso não te abala, os números vão abalar. Começou como uma mancha. A instalação transitória Ziki varreu a sua grelha. E alguns arcosegundos afastados do percurso previsto de 3 e Atlas. Um ponto tênue surgia repetidamente onde não devia haver nada. Uma imagem é um erro. 2 são uma casualidade. 3 com o mesmo deslocamento e o mesmo movimento são um problema para o que se pensava ser normal. Analistas do MPC vasculharam a astrometria, reavaliaram centroides, eliminaram pixels quentes e verificaram os carimbos temporais. O Scout da NASA passou de possível para observa de perto. Ao amanhecer no Chile, o maior vidro acordou. O Gemini South registou-o. O Sol te registou-o. Um horário no VLT que foi adiado. Detectores diferentes, noites distintas, o mesmo companheiro fraco, o mesmo movimento sincronizado. E a parte que ainda sou inconveniente do que quer que tenha ocorrido passou-se entre fotogramas, num intervalo tão estreito que obturadores rotativos estándar e pipelines de imagens de diferença o ignoram por completo. As soluções orbitais convergiram na mesma, porque a gravidade ignora o espetáculo. Mesmo com correções berricêntricas, os ajustes mantiveram-se hiperbólicos. Excentricidade superior a 1, velocidade infinita acima de 0. Em linguagem simples, este visitante não está preso ao nosso Sol. A geometria colocou o Atlas a cerca de 1,4 unidades astronômicas de Marte. Longe do forno solar, longe de marés de classe Júpiter, os espectros explicaram o brilho. As bandas familiares do cisne de C2 perto dos 516 nanômetros, um sussurro de CN no violeta à volta dos 388 nanômetros, e sugestões intrigantes de emissões com mais. Depois surgiu a navalha para as sobrancelhas. Linhas de níquel e cobalto um pouco mais intensas do que se esperaria para um coma deste tamanho. Uma peculiaridade química rara, mas não impossível. A polarimetria acrescentou mais uma reviravolta. Os grãos de poeira pareciam alinhados, não aleatórios, como se campos magnéticos ou estruturas de fluxo estivessem a pentear o coma. A cauda manteve-se mais compacta do que os modelos simples desejam, ordem onde esperávamos caos. Esse foi o segundo abalo. Agora, cometas dividem-se. Schumacher-Levy 9 é o caso de referência. A gravidade de Júpiter rasgou-o numa gargalhada de contas em 1992. Astrônomos testemunharam 5 explosões massivas no planeta Júpiter quando fragmentos do Schumacher-Levy colidiram com o planeta. Explosões maiores são esperadas mais tarde esta semana. Chamaram-lhe a maior explosão no sistema solar em centenas de anos. Meia hora após o primeiro fragmento do cometa entrar, o impacto ainda era visível. A nuvem de detritos espalhou-se por milhares de milhas e tinha mais de 1000 milhas de altura. Os astrônomos estavam eufóricos. Vamos ver coisas e aprender muito. Essa é a boa notícia esta noite. Música depois, essas contas chocaram contra o planeta e reescreveram manuais em chamas. Divisões térmicas também ocorrem, quando bolsões de gelo volátil se aquecem e rebentam perto do Sol. Mas nenhum guião encaixa perfeitamente aqui. Marte não tem o aperto de Júpiter. E a 1,4 unidades astronômicas, não estás propriamente a assar. Poderiam cavernas profundas de CO2 e colibertar-se após éons no congelamento interestelar? Poderiam ciclos de tensão de rotação e luz solar acabar por soltar um aglomerado? Talvez. É por isso que os observadores recorreram aos diagnósticos clássicos. África para medir a produção de poeira. Marsden A1 A2 A3 para captar acelerações minúsculas de jatos e o estado de rotação a partir de inversões de curvas de luz. Então, a matemática começou a responder. Cálculos aproximados térmicos ligados a estimativas de infravermelho médio e fluxo visível sugerem densidades de potência que fazem os engenheiros remexerem-se nas cadeiras. Classe gigawatt é a expressão que circula, com o aviso em maiúsculas que merece.
A lei de Stefan Boltzmann não mente, mas emissividade, área e feixe podem enganar. Ainda assim, a tensão é palpável. Uma área radiante pequena, um sinal quente, e superfície insuficiente para ocultar o costumeiro. Enquanto isso, a fotometria continuou a insinuar um piscar tênue de cerca de 11 Hz em alguns empilhamentos. Isso poderia ser modulação de rotação. Poderia ser jatos cíclicos. Ou poderia ser um sistema a ligar e desligar num padrão que ainda não compreendemos. Se for a luz solar a impulsionar, as acelerações deviam cair limpo como um r ao quadrado com yps como torquês a ajustar lentamente a rotação. Se for outra coisa, esperas uma curva que não liga tanto à distância e procuras mudanças sincronizadas em ambos os corpos que gritam controlo partilhado. Entra a discussão. A leitura conservadora diz comboio de fragmentos natural. Um núcleo coeso perde um pedaço. Ambas as partes seguem a trajetória parental. Ao longo de dias a semanas, a formação desagrega-se. Espectros derivam à medida que gelos diferentes acordam e as curvas de luz vagueiam. A leitura ousada diz largada engenhada. Um progenitor chega, liberta uma prole afinada para a amostragem do sistema interior, e o par mantém posição bem mais tempo do que detritos deviam. Se for verdade, uma assinatura salta para a frente da fila. Rádio de banda estreita perto do número mágico do hidrogênio da água, 1420 MHz. Algumas estações murmuraram sobre frota pings intrigantes surgiram naquela zona do céu. Uma antena DSN detetou um ligeiro aumento suspeito na temperatura do sistema. Um agrupamento de temporizadores registrou uma ondulação minúscula na escala de nanosegundos que apareceu e desapareceu. Nada disto foi sujeito a revisão por pares. Tudo tem de passar pelo crivo rigoroso das interferências de RF. Mas se pelo menos um sinal portador resistir à calibração, o equilíbrio desta narrativa muda de figura. Enquanto isso, Marte enfrenta preocupações concretas. As sondas MRO, MAVEN e o TGO da ESA no ExoMars operam em órbitas que não se alteram de ânimo leve sempre que as notícias aquecem. Até detritos de Pebblecali representam um cálculo matemático a velocidades interestelares. O JPL integrou lições do Schumacher-Levy nos modelos, retirou os efeitos das marés de Júpiter e adicionou a gravidade marciana e as condições solares. Até agora, os desvios na trajetória colam-se às previsões. Sem dispersões loucas, sem alarmes de pânico, mas o ambiente de poeira é relevante. Se o fragmento continuar a libertar material, a atmosfera superior de Marte pode ganhar um véu temporário de partículas que turva as imagens por algum tempo. Isso cria um aborrecimento no planeamento, não uma tragédia. Mas nas operações espaciais, o cronograma é como o ar que respiramos. Quem está mesmo a observar e o que conseguem ver? O Hubble e o JWST são geniais, mas limitados ao mesmo tempo. As regras do ângulo solar impedem-nos de captar a geometria mais espetacular. O Sorro e o Estéreo, como sentinelas solares, apanham a estrutura das caudas e as lutas com o vento solar que os telescópios terrestres perdem. A Parker Solar Probe e a Solar Orbiter mapeiam como o vento modela essas caudas. Switchbacks magnéticos, buracos de densidade, pormenores que alinham grãos e os comprimem. Os magnetômetros de BP Colombo fornecem contexto se os ângulos baterem certo. No solo, o VLT, o Keck, o Gemini, o Subaru e uma dúzia de instalações nacionais revejam-se nas noites, perseguindo rácios de CN em C2, a evolução das linhas de níquel e oscilações na polarização da curva de fase. Em eventos de grande interesse, mais equipas estão a carregar espectros brutos em repositórios abertos antes da publicação, porque os modeladores de defesa planetária não podem esperar que as revistas deem o seu ok. Aqui está o que pode resolver disputas num instante. Teste 1. A aceleração segue a lei 1r ao quadrado como pressão de radiação ou achata como se fosse empuxo? Teste 2. Ambos os corpos exibem fases de curva de luz sincronizadas ou inversões espectrais simultâneas, como se um interruptor fosse acionado. Teste 3. Um sinal de banda estreita perto de 1420 MHz reaparece com o desvio Doppler correto em múltiplos locais e instrumentos, após limpezas implacáveis de RFI? Teste 4. A formação mantém-se compacta no periélio sem aumento no número de peças? Sem novos fragmentos a soltarem-se?
sem uma dispersão lenta que o entulho tende a fazer. 4 testes. 4 formas para a natureza ou a intenção deixarem a sua marca. Tudo isto encaixa num contexto vivo. Oumuamua passou a toda a velocidade em 2017 sem coma e com uma aceleração não gravitacional irritante que ainda divide congressos. Bloco de gelo de hidrogênio, lasca de nitrogênio, fractal de poeira de coelho, hipótese de vela solar, escolhe o teu veneno. Nenhum é definitivo. Depois, Borisov chegou em 2019 e portou-se como um cometa de manual com química estranha. Traços de níquel ricos em Co, mas sem fragmentação nem truques de formação. Esses dois criaram padrões. O estranho é permitido. A divisão é rara. CEN 2023A3, Tsuchinsha e Atlas, e acabou de chocar com esses padrões. E agora todos fixamos o hematoma. Isto é também um teste de estresse para nossa velocidade de reação. O mundo da defesa planetária tem andado a elaborar protocolos de resposta rápida há anos. Esta é a simulação com fogo real. As pipelines de partilha de dados que gotejavam agora têm de fluir em jato. O código de probabilidade de impacto precisa de absorver espectros, fotometria e proxies de poeira em tempo quase real, não semanas depois. As notas de política estão por fim a acompanhar, impondo astrometria e espectros abertos durante janelas de alto interesse, para que nenhuma equipa segure acidentalmente uma peça crucial. Se te importas com levar humanos a Marte inteiros, esta é a lição que não podes faltar. E como somos ávidos por problemas difíceis, o grupo do Interceptor Syncepinpimpte também apareceu. Uma descida solar simplificada com um estágio de impulso sólido poderia lançar uma carga minúscula para dentro da coma mais depressa do que orçamentos educados. Abrir a carenagem e libertas um enxame de CubeSats. Um deteta voláteis com um espectrômetro de massa. Um analisa a mineralogia da poeira. Um mapeia campos. Um emite pings para refletores e dispersores passivos. Escudos térmicos, comunicações e navegação tornam isto um pesadelo, mas uma bomba de verdade pequena entregue de perto vale mais que 1000 artigos especulativos à distância. Mesmo se falhar esta oportunidade, o tempo de concessão é um adiantamento para o próximo convidado interestelar. Então, o que está realmente em jogo? Cenário A, uma divisão natural rara e incômoda de um núcleo com química interestelar peculiar. Camadas ricas em CONCO2, crostas metalizadas e poeira que se alinha num vento solar estruturado, a ensinar-nos o quão pouco sabemos sobre a física de materiais frios profundos. Cenário B, um largar deliberado que apanhamos por acaso, com manutenção de estação apertada, comportamentos sincronizados e talvez um sussurro perto de 1420 MHz após limpar o RFI. Ambos os cenários exigem a mesma atitude imediata. Medir tudo, publicar rápido e deixar as previsões debaterem-se à luz do dia. Aqui está o que deves vigiar a seguir. Se queres apostar antes de os artigos chegarem, o curva de aceleração. Pega no teu caderno e desenha uma sobre o R ao quadrado. Se a realidade se recusar a segui-la, fica atento. O ângulo de polarização. Se os grãos continuarem a alinhar-se de forma rígida em ângulos de fase que não batem com os modelos de poeira, os campos estão no comando. As linhas de níquel e cobalto. Se elas se iluminarem e apagarem em sincronia entre os dois corpos, isso aponta para um mecanismo comum, químico ou não. O piscar a 11 hertzos. Se persistir, se travar em fase ou se espalhar de um corpo para o outro, é um sinal que morde. E se um sinal de banda estreita regressar com deslocamentos Doppler que encaixam na órbita, vais ouvir o suspiro coletivo daqui. Enquanto isso, o relógio não perdoa. O periélio aperta o cronograma. As velocidades disparam. Pequenos erros ganham garras. Se o par mantiver a formação na curva à volta do Sol, isso não é conduta de detritos. Se dispersarem e vagarem, é a descorrelação que já vimos 100 vezes em fragmentos. De qualquer modo, o próximo lote de dados não vai ser amável. O vento solar está agitado neste ciclo. O Parker detetou inversões que podem entrelaçar uma cauda em tranças. Se queres física em direto, é disto que se trata.
Assim, de um passaram a dois num instante perto de Marte, e o universo não esperou que estivéssemos preparados. A aposta segura é sempre que a natureza é mais estranha do que previmos. E eu aposto nisso todos os dias. Mas a posição honesta é deixar o céu responder. Será a luz solar a ditar a aceleração, ou algo mais segura a pena? Os espectros vagueiam como gêneros diferentes de gelo a acordar, ou giram em conjunto como se alguém tivesse acionado uma alavanca? Ouvimos silêncio ou uma voz fina numa frequência ancestral? Não vamos votar para resolver este enigma. Vamos medi-lo. Deixa a tua melhor interpretação nos comentários. Comboio natural de fragmentos com gêneros exóticos de gelo e jeito para time infeliz. Uma largada intencional que apanhamos por acaso, ou dois viajantes a cruzar-se enquanto discutimos sob uma cúpula de ar. Subscreve se quiseres o placar das previsões no próximo vídeo, porque nada bate um mistério assim e exceto vê-lo a decidir-se em tempo real. E não pisques. Na última vez que o fizemos, o céu alterou as regras entre fotogramas.